Tia, Oi, João. eu falo duas coisas. Pode Se falando. eu dormir na aula, não entra, culpe vai eu, conversando. culpe meu cérebro. Peraí, Tá? começa de novo. Se eu dormir na aula, não culpe eu, culpe meu cérebro. Imagina dormir na minha aula, tá doido? Que história é essa? Vamos dormir Não na aula pode da dormir na professora. aula. Eu quase dormi na aula do professor Anderson também. Não, dá uns tapinhas aí, toma uma água. Ninguém vai dormir na aula, não. Isso que eu acabei de fazer. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante e que esse tema, gente, vocês vão levar até o ensino médio de vocês. Corpo humano? E já é uma introdução para o corpo humano. Você precisa saber isso que eu vou falar para poder entrar no corpo humano, porque a gente vai falar de Professora, célula, vai falar desse tipo de coisa. Então, é um assunto que a Sabia gente... que o cérebro somos nós? Oi? O cérebro é nosso. Não sabia O disso. meu é meu. Então, o cérebro somos nós. Eu sou um cérebro. E você tem um eu cérebro. também tava vendo curiosidade sobre o corpo, tia, e fui ver que o cérebro é a parte mais gordurosa do corpo. Mais gordurosa? 60% dele é feito de gordura. Nunca vi um cérebro. Ó, a Bia entrou, a Dana entrou. Acho que a gente pode começar. Já Nunca vi um estamos cérebro. Professora, Já vi outra cérebro? coisa? Oi. Professora, outra coisa? Já viu um cérebro? Já, oi, Bia. Oi, prof. Oi, Dana. Professora, Oiê. Oi, João. outra coisa, se eu morrer eletrocutada, é sua culpa, tá? Ué, Que isso? tadinha da prof, João. Passa aqui. Nós estamos tão longe um do outro. Como é que Fio, vai fazer? água. Fio, água. Então, Fio, não água. faça João nada morreu aí. eletrocutado. Vai João, dar tudo você... gramado. Gente, deixa eu falar. João, você está proibido de fazer o experimento hoje. Não vai mexer com água perto de fio de maneira nenhuma. Ixi, eu agora? tô com o meu fio do fone. Já tira o copo daí de cima, põe o copo no chão. Mas para no chão, meu cachorro quebra e bebe Então, água. eu espero você levar até a sua cozinha esse copo. Não pode de maneira nenhuma deixar o Cadeira. fio. Os fios estão aí perto, João. Eu não tenho lembra? canudo. Tá tudo aqui, Cadeira. prof. Só foi pra Tira o brincar copo mesmo. de perto dos fios, Tô pelo tirando amor os de fios. Deus. Sim, foi só pra brincar, só tirando fios. Então, Tá tira. longe. Então, vamos lá, galera. Certo. Dana, você tá aí? Tô. Então, tá bom. Então, vamos começar a aula hoje. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Ai, que gostoso ver a carinha de todo mundo. Saudade de vocês. Ah, e professora, Oi. Pode falar. sabe aquela especial de ciências? Sabe o quê? Aquela aula de especial de ciências? Aula aberta com as profissionais? Com a Daphne e com a Ana Paula? Sim. Duas coisas. Eu fiquei um pouquinho decepcionado, porque a maioria das coisas eu já sabia. E... Mas Vamos fazer algumas assim? coisas- Vamos primeiro ver o assunto da aula e depois no final da aula a gente comenta sobre a aula aberta, tá? Porque eu realmente já vou deixar um espaço para vocês falarem sobre isso. Eu quero perguntar disso para vocês. Já tenho pensado aqui, já tenho até escrito nos slides que a gente vai discutir sobre isso hoje, tá? Então, anota aí, João, que daí a hora que a gente for falar sobre isso, você faz seu comentário de novo, tá bom? Tá. Ixi, Bom, então a gente vai iniciar agora o nosso tema 3, que é o último da apostila 3, que a gente vai fechar esse ciclo para a nossa prova mensal. Esse tema é um tema muito importante, como eu estava falando para a Luísa e para o João. É um tema que tudo que a gente vai falar aqui hoje, vocês vão levar até o terceiro colegial. Dependendo da faculdade que vocês forem fazer, vocês usam na faculdade também. Mas com certeza vocês vão usar os conceitos que a gente vai falar aqui hoje até o terceiro colegial. Então, quando alguém falar para vocês, eu tenho uma célula eucarionte, vocês vão saber o que é, porque vocês vão ver na aula hoje. Célula procriante, vocês vão saber o que é, porque vocês vão ver na aula hoje. Especificações de célula animal e vegetal, vocês vão saber, porque a gente vai ver na aula hoje. Tá bom? professora, vou só pegar meu livro rapidinho. Tá bom, Bia. Tá. Onde tá? Tá lá no meu armário, na minha parte. A gente vai ver metade da aula hoje
e a próxima metade na quarta-feira, tá? Então a gente vai ver Prof, hoje até o experimento, porque hoje a gente só tem uma aula, né? Então a gente vai ver só até o experimento. E depois do experimento, que são alguns temas um pouquinho mais complexos, a gente vai ver na próxima aula, que a gente tem aula dupla. Beleza? prof, vou lá pegar um Beleza. Coisa. Quem falou prof alguma coisa aí? Eu. Ah, duas pessoas. Ana. Ah, então vai pegar lá. minha apostila. Ah, tá bom, pode ir lá. Fala, João. Professora, tudo que você pedir pra marcar, eu posso marcar online e depois marcar? Eu não fiz aula da geografia da Prof. Lívia. Não entendi, João. Fala mais alto, por favor. Tudo que se motiva a marcar, eu posso marcar e online, assim, no celular e depois marcar no caderno, que nem eu fiz na aula da Prof. Lívia? Pode, como você quiser. Pode fazer a sua organização aí, sem Obrigado. problemas. Então vamos lá, ó. A gente vai começar falando aqui sobre as células. Então, o que é uma célula? Qual é o tamanho de uma célula? Lembra que a gente falou que eu fiz assim para vocês? E falei, nossa, olha um monte de célula caindo aqui, olha. Que a gente não viu? Sim. Então, a gente vai ver, então a gente vai tentar ter uma noçãozinha do tamanho de uma célula. Como a gente está à distância, eu não consigo nem dar um microscópio para vocês tentarem enxergar uma célula. Então, a gente vai tentar imaginar. Lu, você quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos lá, ó. A gente tem aí três células diferentes. Então, a gente tem o óvulo humano, aqui. A gente tem os glóbulos vermelhos, que é aqueles que ficam presentes no nosso sangue, né? São células do sangue. E essas bactérias aqui, que também são uma célula, porque são seres unicelulares. Lembra que a gente falou de unicelular? São seres que têm uma única célula. Então, essa bactéria, a gente pode falar que é uma célula, porque ela é realmente uma única célula, porque ele é um ser unicelular. Essa última que seria a bactéria Pseudomonas. Eu acho Isso, que fala. essa mesma, é a que Tem cai na dentro apostila de da vocês. gente. Oi? Ela tá na gente. Essa bactéria, eu não tenho certeza, eu posso ver depois para vocês, tá? Ela tá aí de exemplo porque ela estava junto com as outras na apostila e achei interessante porque a gente pode ver um ser unicelular, né? Que tem só uma célula, então a única célula já é o ser inteiro, né? É que é meio estranho imaginar que pode, né, ter na gente esse tipo de coisa. Exatamente, mas a gente tem muitas bactérias no nosso corpo. A gente tem muitas. E algumas delas são boas. A gente tem bactérias boas que a gente precisa. No nosso estômago, por exemplo, se a gente não tivesse algumas bactérias que fazem bem pra gente, a gente não ia conseguir fazer nosso processo de digestão. Então, tem muitas bactérias boas no nosso corpo. Tem as bactérias ruins, né? Que são aquelas que acarretam alguma doença, alguma coisa ruim. Mas também tem bactérias muito boas em nós. Que a gente depende delas, né? Para a gente ter um pouquinho de noção do tamanho de uma célula, eu peguei uma régua aqui, ó. Eu não consigo ver a minha tela, então eu vou tirar aqui para eu ver se eu consigo me ver. Ah, pronto, ó. Aqui eu tenho uma régua, certo? Ela tem 30 centímetros, essa régua que está na minha mão. Aqui, como vocês podem ver no slide, 1 metro é igual a quantos? Que número? Seria 1 milhão? 1 milhão. Então, 1 metro é 1 milhão de micrômetros. Então, eu tenho aqui 30 centímetros. Então, se eu tivesse duas réguas dessa aqui, duas réguas, seria 20 centímetros, certo? Seria 60 centímetros, certo? Estão conseguindo ter noção? Eu tenho 30 aqui. Sim. Se eu tiver mais uma, 60. Se eu tiver mais uma, 90. E mais 10, eu vou ter 1 metro. Então, daria 1 milhão de micrômetros. Aqui, ó, eu tenho 1 centímetro, tá vendo? 1 centímetro. Então, aqui 1 centímetro são 10 mil micrômetros.
Então, aqui dentro, do 0 até o 1, eu tenho 10 mil micrômeros. Então, imagina 10 mil risquinhos só entre o 0 e o 1. E aqui, entre o 0 e esse primeiro risquinho aqui que eu tenho, bem pequenininho, vocês estão vendo? Entre o 0 e o primeiro risquinho, eu tenho 1000 micrômetros. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que do 0 até o primeiro risquinho aqui, eu tenho 1000. Meu Deus! É muita coisa, né? Essas pessoas. Imagina numa régua toda. Então só para vocês terem noção do qual é o tamanho de uma célula. Ela é muito, muito, muito pequena. A gente não consegue enxergar. Tanto que eu falei, quando eu fazia assim, vocês não conseguiam ver as células caindo, né? As células mortas caindo. Porque você precisa de um microscópio para enxergar. Fala, Bia. A cara dela. Ela expressa o que ela tá sentindo. Dá pra perceber quando ela tá brava com o olhar. Um óvulo, por exemplo. Um Dá pra óvulo. perceber quando ela tá indignada pelo Eu tô escutando a Mari falar aí atrás, ó. Um óvulo, por exemplo, ele é uma célula muito, muito, muito grande. Então, um óvulo, ele tem 100 micrômeros. Então, pra vocês terem noção o quanto é extremamente pequeno, tá? Então, vamos voltar aqui para nossa aula. Cadê? Bom, então só para vocês terem noção do tamanho de uma célula, ela é muito, 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 muito pequena. A gente não consegue enxergar de maneira nenhuma, só com um microscópio. Sim. E em 1663, teve um cientista inglês, que ele tinha um microscópio lá, e ele construiu um microscópio, né, um microscópio bem rudimentar, que não é um microscópio que a gente tem hoje, e aí ele observava a cortiça. O que é cortiça? É essa parte morta aqui da planta, tá vendo? A gente tem o tronco da planta aqui, e essa parte que é a casca da planta, da árvore, é um tecido morto. Já é um tecido que já morreu, ele não é mais utilizado pela planta, ele só tá ali, dependendo da região, para evitar que a planta se queime, se tiver muita queimada. Então, ela tem algumas funções. Então, ela protege o tronco de dentro da planta. Então, por isso que chama cortiça. E esse cientista inglês pegou essa cortiça, colocou no microscópio que ele inventou lá, um microscópio rudimentar que ele mesmo construiu, e começou a olhar e ele viu que dentro dessa cortiça tinha umas caixinhas vazias. E ele deu o nome dessas caixinhas vazias de células. Por que essas caixinhas estavam vazias? Porque elas não tinham mais nada dentro, porque elas estavam mortas. Tá? Sim. Então, esse cientista olhou e chamou essas caixinhas vazias de células. Porque ele estava observando um tecido que já era morto, que era a cortiça. Foi daí que veio o nome célula, então. Isso. Lá em 1663, imagina, lá atrásão. Aí lá no século XIX, começaram os aperfeiçoamentos dos microscópios, os microscópios começaram a ficar melhor. Começaram a ficar mais, dar mais zoom, né, que a gente fala. A lente dele começou a melhorar, começou a ficar mais clara. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem um microscópio aqui de 1665, tá vendo como ele era? Sim, é bem diferente do de hoje. E olha o de hoje, o microscópio que a gente chama de microscópio óptico, hoje. Que ele possui 2 lentes de vidro, de cristal, ele tem uma ampliação de até 2.000 vezes. Então, ele é bem mais modificado e aperfeiçoado, né? Ele é muito melhor do que de antes. E para poderem enxergar essas células, os cientistas, então, começaram a pegar esses microscópios, né? Aperfeiçoar eles. E também começaram a colocar corantes nas células. Por que corantes? Porque as células, elas são normalmente translúcidas e transparentes. Eu coloquei aqui uma imagem, nada a ver com nada para vocês, mas é só para vocês verem uma telha transparente e translúcida. O que quer dizer translúcida? Quer dizer que passa luz. Então, por exemplo, o copo do meu experimento, por exemplo, ó, a água é transparente e translúcida. Por quê? Porque aqui tá passando luz por ela, tá vendo, ó? A luz tá passando aqui, vocês estão vendo meu dedo aqui atrás. Então, a luz passa por ela, então ela é translúcida. E ela é transparente.
Então, transparente quer dizer que não tem cor, né? Então, eu coloquei essa telha aqui para vocês verem o exemplo de translúcida e transparente, que algumas células são translúcidas e transparentes. Por isso que elas precisam do corante, para ficar mais fácil de enxergar todas as estruturas. Então, a teoria celular foi surgindo a partir disso, a partir do aperfeiçoamento dos microscópios e a partir dos corantes colocados nas células. Ok? Vocês podem ver aí, ó, essa moça, essa imagem aqui, é uma imagem muito, muito, muito ampliada da pele da moça, que tá com corante, ó, tá vendo? Tá rosa ali. Então, tá com um corante aqui para poder enxergar. E aqui, ó, tá uma ampliação muito, muito, muito grande. E vocês conseguem ver as células aqui, ó? Cada bolinha dessa é uma célula. Estão vendo? A Lu tá aí, gente? Ah, tá aqui. É que você tinha desaparecido aqui do ladinho. Então, aqui... Oi? Então, eles não são dessas cores que a gente vê. Eles são branquinhos, transparentes. Eu pensei que era bem diferente. Algumas células são transparentes. É que eles colocam corante, porque daí o corante dá o contraste das cores, né? Eles conseguem ver as organelas dentro, fica melhor para visualizar. Algumas células são translúcidas e realmente transparentes, porque daí você coloca o corante e dá para ver mais as estruturas, tá? Eu pensei que as células eram bem diferentes. Por quê? As células são muito diferentes umas das outras, mas elas são iguais, elas se assemelham, né? Quando elas estão fazendo uma função parecida. Então, por exemplo, as células da nossa pele, porque todo o nosso corpo é feito de células, né? Então, as células da nossa pele, por exemplo, elas são todas mais parecidinhas, porque ela tem as mesmas funções, né? Elas estão todas voltadas para cumprir as funções de ser células da pele. As células do nosso fígado, por exemplo, elas são diferenciadas para as células do fígado, que daí elas vão cumprir todas as funções que o fígado precisa. O que faz ter espinhas? Oi? O que faz ter espinhas? O que faz ter espinhas são secreções. São secreções que a gente tem no nosso corpo e que precisa ser mandada embora. Então, por exemplo, se você come muito chocolate, come uma doida, assim, você pode ter espinhas. Tem gente que tem mais propensão para ter, tem gente que tem menos, porque é a gordura que tá ali em você, entendeu? Você ingeriu um monte de gordura, aquela gordura precisa sair de algum jeito. Então, ela acaba, às vezes, saindo em formato de espinha. Horrível. Então, tudo no nosso corpo é feito de células. Eu tô com uma na orelha. Aqui, Todo ó. serve. Nossa, dentro da orelha uma espinha, que Aqui ruim. dentro da orelha, aqui, doendo. Ruim, né? Então, todas as nossas, tudo que a gente tem no nosso corpo, de todos os seres vivos, tem células. Então, como a gente pode ver, pode ser unicelular, ou o indivíduo inteiro ser uma célula, ou pode ser pluricelular, igual todos os animais, as plantas. E daí a gente tem bilhões de células, né? Então, tudo nosso é feito de células. Então, a célula é a menor unidade do corpo. E ela tem a função estrutural, de dar estrutura para o nosso corpo. Então, ela que compõe todas as nossas estruturas, né? Como eu falei. E a parte funcional da célula. Que daí as células, como elas são as menores estruturas, elas são capazes de fazer funções. Então, como eu falei para vocês, a célula da nossa pele, por exemplo, tem a função de suprir as necessidades de ser uma célula da pele. As células da nossa língua têm função de exercer as funções que a língua precisa, entendeu? Então, tem tanto essa unidade funcional quanto a unidade estrutural. Por que eu falo estrutural? A língua tem um grande trabalho. Por quê? Porque ela tem que... ela tem o paladar, a gente tem que sentir o gostinho. Então, elas têm várias funções que elas têm que ser específicas. Por exemplo, se a gente tivesse uma célula do nosso rim aqui na nossa pele, não ia fazer sentido nenhum, porque o rim tem uma função e a nossa pele tem outra, né? Então, por isso que o nosso corpo tem as células no lugarzinho delas, células da pele. Então, é elas que fazem a gente ter ar que dói muito. Sim, todo o nosso corpo é tudo célula. Tudo que você pode imaginar é célula. E as células estão sempre se reproduzindo, né? Como a gente já conversou também.
Como eu estava falando, a célula tem a função estrutural, né, que a gente falou, que daí ela forma, como vocês podem ver aqui nessa imagem, ó, as células, elas têm diferentes formas, tá vendo? Essa forma aqui, ó, ela é mais espiralada. Essa outra forma mais ramificada. Então, ela tem várias formas. Ela não é sempre uma bolinha bonitinha, com o núcleozinho no meio. Ela tem várias funções. Os nossos neurônios são células também que têm funções muito importantes. Então, cada célula tem uma função. E cada célula vai formar cada conjunto de células vai formar um tecido. Que daí vai formar Posso falar? que daí vai formar um sistema, que daí vai formar um organismo. Então, vamos supor que a gente tem as células do pulmão. Então, a gente tem as células que vai formar os tecidos, que vai formar um órgão, que é o nosso pulmão, que vai formar um sistema, que são vários órgãos, né? Que daí, por exemplo, o pulmão faz parte do nosso sistema respiratório e vai formar o organismo, que é nós por completos. Tá? Eu tô sempre usando o exemplo de nós, seres humanos, mas vocês podem colocar aí planta, pode colocar animal, tá? Tudo tem a mesma função. Aqui, por exemplo, tem um macaquinho, né? Então, um conjunto de células forma um tecido. Um conjunto de tecidos forma um órgão. Um conjunto de órgãos forma um sistema. E um conjunto de sistemas forma os organismos. Ok? Entendido? Então, um conjunto de células forma um tecido. Forma tecidos. Um conjunto de tecidos forma Órgãos. um conjunto de órgãos forma Sistema. e um conjunto de sistemas forma Organismo. muito bem. Então, isso que a gente precisa ter sempre em mente, tá? Tá. Agora, nós vamos para o nosso experimento. Tem célula no nosso coração? Sim, o nosso coração é feito de células, não que tem células no coração. Tudo nosso é feito de células. São células especializadas para exercer as funções do coração. Tá? Sim, todas nós é feito de células. Professora. Tudo do nosso corpo é feito de células. Isso, exatamente. Eu vou parar meu compartilhamento aqui para eu poder ver o que eu estou fazendo. Porque senão eu não consigo ver se vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Posso falar? Pode, João, pode falar. Sabe uma coisa muito legal de células? Elas se dividem. Como exemplo, se você acaba se machucando muito, você diminui seu tempo de vida. Porque daí as células vão se dividir e como você está se machucando muito, num tempo muito pequeno, tem vezes que as células não conseguem se produzir. Eu vi isso esses dias. As células, elas estão se multiplicando a todo tempo, por vários jeitos diferentes. Elas estão se multiplicando a todo tempo. A gente, por exemplo, quando a gente fica mais velho, essas células vão diminuindo essa multiplicação. Elas ainda se multiplicam, mas elas vão diminuindo. Então, se uma pessoa idosa se machuca, por exemplo, ela demora um pouquinho mais para cicatrizar. Por quê? Porque as células já estão num processo mais lento, entendeu? Vocês, que são crianças, vocês fazem um machucado, no dia seguinte já tá tudo certo, nada aconteceu, porque a multiplicação de células de vocês Professora, então é o seguinte, para os outros machucados, tipo eu caí e me machuquei, aí isso acontece. Mas quando meu gato me arranha sem querer, fica por dias aquilo. Então, porque não precisa de um processo de cicatrização, né? Fica só o arranhado. Vamos lá, gente, vamos para o nosso experimento. Professora, acho que em pessoas tem que ter exceção eu, sabe por quê? Oi? Acho que em pessoas tem que ter exceção eu, sabe por quê? Por quê? O seu olhar pra minha perna vai ficar cheio de cicatriz. A maioria delas ainda estão abertas. Mas elas vão abertas? Cicatriz é uma coisa, ferida aberta é outra. Então, tem várias feridas abertas em mim que não saram. Demoram dias pra sarar.
Tudo, gente, tudo é de pessoa para pessoa. Tem alguns idosos mesmo que tem esse processo mais lento, mas mesmo assim cicatriza muito rápido. Então, cada corpo é um corpo, então é muito de pessoa para pessoa. Eu tenho uma verruga que ela me acompanha na praia, ela me acompanha em todos os lugares, porque ela não quer sair do meu corpo. Quem E te ela não acompanha? vai tirar. O que te acompanha? Não entendi. Uma verruga, professora. Ah, verruga. Ela Verruga não não tem. quer sair do meu corpo. Eu tenho uma verruga aqui na minha cabeça. Eu não sei direito onde Tem fica, mais mas eu sei que eu tenho uma verruga na minha cabeça. É uma maluquice. Vamos lá. Cada Eu corpo tenho é uma um... marca na frente, professora, Vamos lá para o que nosso... parece o Sol e a Terra. Nossa. Vamos para o nosso experimento, ó. Vamos lá. O que a gente Só vai nunca vai acabar a aula. Tá, Material. vamos lá. Um copo transparente. Confere, Detergente. confere, Canudo. confere, E uma colher. confere. Então, beleza. Então, vamos lá. O procedimento é o seguinte. A gente vai adicionar algumas gotas de detergente na nossa água e a gente vai mexer. Então, vamos lá. Eu vou adicionar o detergente na minha água. Ixi, eu não sei a quantidade. Umas gotas. Dá uma pressionadinha aí, tá bom. Não precisa gastar muito detergente dos seus pais, não. Tá, E agora a gente mexe. tá. Mexeu. Ixi, professora, Aí eu falei, nossa, mas não tá não tô dando nada. Nem bolinho. Eu já dei umas bolinhas já. Então, acho que não Agora, coloquei o Bia. suficiente. Agora é a hora da verdade, ó. Com o canudo, a gente vai assoprar. Vocês não vão conseguir ver eu assoprando aqui, vocês só vão ver o resultado, ó. A mesa tá perto. Vai cair bolha pra fora. Estão vendo as minhas bolhas? Viram? Bolhas, 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 muitas bolhas. Tá, agora a gente vai ver aqui que a gente tem que analisar. A gente colocou, assoprou e deu uma espuma, certo? Umas bolhas. Agora a pergunta é: imagine que cada bolha formada corresponde a uma célula. Então, olhem bem aqui para o meu copo. Olhem para o copo de vocês, quem está fazendo o experimento. E vê as bolhas, ó. Nossa, olha as bolhas da Bia, que bonita. Obrigada. Olha as bolhas do João também, estão lá em cima. Cuidado para não cair essas bolhas aí. Então, vamos lá. A pergunta é: imagine que cada bolha formada corresponde a uma célula. Estão imaginando? Estou. Explique por que essa atividade permite evidenciar a tridimensionalidade da célula. Então, o que é tridimensionalidade? Como vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo por 2D também. Então, ó. Vocês estão me vendo? Eu tô num lugar plano, né? Eu tô plana para vocês. Vocês estão me vendo numa tela. Essa tridimensionalidade dá a ideia de profundidade. Então, vocês que estão fazendo experimento aí, vocês podem olhar na bolha de vocês e vocês vão ver que ela tem profundidade, né? Ela é um monte de bolha junto. Sim. E vai acabar nosso tempo. Prof, Então, quando você espera todo mundo entrar, pra depois você liberar a sala, porque fica muito ruim 15 minutos contam quando você aparece. Ah, não, mas vocês entraram em 2 minutos. Mas vamos lá, vamos terminar aqui que a gente consegue. Hoje a gente só tem uma aula. Na aula que vem que a gente faz aí 2 links, que daí a gente vai ter aula dupla. prof, Ah, Então, ó, prof. então vocês estão... Peraí, João. Vocês estão vendo a tridimensionalidade aqui das suas bolhas, certo? Então, a ideia do experimento é vocês verem que esse... Para vocês conseguirem visualizar, porque a célula a gente não consegue, por ela ser muito pequena. Então, vocês conseguem ver que isso daqui, por exemplo, poderia ser um tecido, que é um conjunto de células. Então, a gente consegue ver um monte de bolha junto, então a gente consegue
imaginar que essas bolhas sejam todas células e juntas, um conjunto de células forma Um tecido. Isso, Bia. Então é isso. Ixi, a gente já respondeu a segunda pergunta, ó. Se cada bolha representa uma célula, um conjunto de bolhas poderia representar um tecido. Eu já adiantei a pergunta. Então é isso mesmo. O experimento é só para a gente ver Professora, que essas bolhas Tá. a gente pode imaginar que sejam células e que um conjunto dessas células seja um tecido, tá? Só para a gente conseguir visualizar mais ou menos para poder tentar entender como é que funciona isso, porque a gente não tem um microscópio, então a gente não consegue enxergar as células em si. Eu vou compartilhar de novo com vocês aqui para a gente dar mais uma olhadinha, uma última olhadinha naquelas células da moça que eu coloquei aqui para vocês. Vocês estão olhando minha tela? Peraí, João. professora, Peraí, João, só um minutinho, deixa eu concluir. Vocês estão vendo aqui a célula do rosto da moça? Sim. Então, isso aqui vocês podem imaginar que é um copo. Essas bolhas estão fazendo aqui. Não vai chupar, hein, gente? É só para soprar. É surpresa, é muito ruim. Já comi, né? Tá vendo? Então a gente pode imaginar que essas bolhas aqui são essas células aqui. Fala, João. eu consigo criar um humano. Oi? Meio vezes. No humano, tem quantas células? Bilhões de células. A gente não sabe por quê. Porque varia muito do tamanho de cada um. Varia muito tem muitas variáveis. Então, só o tamanho já muda tudo, né? Porque eu, por exemplo, sou maior que Eu tenho vocês. 35, com 11 anos. Eu sou maior que vocês. Então, eu tenho mais células que vocês. Então, pensa, eu sou maior, então já tem mais célula dentro do meu corpo, já tem mais células do meu sangue, já tem mais células da minha pele, já tem mais células Ah, mas ela tá de todas as morrendo. Você é maneiras. mais velha, professora. Oi? Professora, Pergunta é, esperem por mim? Não ouvi, Lu, fala de novo. Elas são mais velhas e elas vão morrer. Mas o tempo Você todo, é mais as velha e células, elas vão morrer. o tempo todo as células estão se multiplicando e estão morrendo. Você tá passando a mão no seu braço aí, ó. Tá morrendo um monte de célula aí. Você tá tirando um monte de célula morta do seu braço. Você não tá vendo, mas tá caindo, ó. Tá caindo um monte. professora, na água tem células. Oi? Na água tem células. A água é um ser vivo? Não. Não. Não células. Peraí, confundi. Mas ela ajuda. Uma espécie de bactéria que não faz mal. A água tem moléculas. Isso. A água tem moléculas. Tudo que tem célula é ser vivo, tá? Então, se tem célula, é ser vivo. Ok? Ok. Então, com esse experimento, a gente encerra a nossa aula de hoje. Com alguns conceitos que a gente deu uma introdução para a gente poder entrar naqueles conceitos que eu falei para vocês que vão ser para o resto da vida que vocês vão levar. Tá bom? Tá bom. Alguma dúvida? Não. Não? Eu não vou dar exercício para vocês hoje. Eu quero que vocês pensem em tudo que a gente falou. Se vocês conseguirem, assistam a aula de novo. Porque na segunda-feira que a gente tem a aula dupla, aí a gente vai falar um monte dessa matéria, tá? Daí a gente faz 2 links, porque não vai dar tempo de fazer em um link só. Professora, Fala, João. você viu que é o Papai Noel. Oi? Acabei de criar o Papai Noel com bolhas. O Papai Noel? Cuidado aí com os fios, hein? Então é isso, pessoal. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar. Pode perguntar no WhatsApp, pode perguntar no portal. E daí, a semana que vem, a gente vai fazer, então, a continuação dessa aula. Fala, Lu. Nada. Você tá toda risadinha aí. Vou pegar aquele do Delmar lá, do Delmar. Então é isso, pessoal. Então, até mais, até segunda-feira. Não vou dar tarefa para vocês. Podem ficar tranquilos, lembrem tudo que a gente falou. E daí, semana que vem, a gente retoma, tá bom? Nossa, Tá olha bom. a quantidade de bolha do João. Cuidado com a sujeira aí, João. Cuidado, só assopra, hein? Não vai tomar água com detergente aí, Bia. Ok.
Então, Tchau. tentem olhar agora para as bolhas de Aula. vocês e imaginar os tecidos, tá? O conjunto de células, todas juntas. Professora, Oi, Bia. se fosse se ver só pelas bolhas, se elas fizessem igual as células, elas iam ficar estourando e abaixando o tempo todo. Ainda bem que não é assim, né? Porque elas estão diminuindo o tempo todo. A minha também, ó. A minha já diminuiu um monte aqui, ó. Tem que assoprar de novo. Mas A é minha isso, não. então, pessoal. A minha tá escorregando. Ela morreu. Um beijo para vocês. Até Morreu tudo. segunda-feira. Tchau. Ótimo. Tchau. Desculpa. De um 12 aqui, ó. Tudo morreu. Só sobrou um Quer pouquinho. falar, Lu? Não, te amo. Eu amo vocês, tá? Beijo. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Tia, 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 tia.